Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória, Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Aleluia. Bom dia, amadas irmãs. Que a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos direcionando para onde Ele tem interesse de nos levar. Estamos sendo guardados e protegidas pelo Espírito Santo. Aleluia. Bom dia, minha amada irmã Raniede. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te guie, te guarde. Que o Senhor venha renovar as suas forças nessa manhã. E te dar um dia de paz na santa presença dEle. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor caminha conosco pelo deserto. Aleluia. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. A paz do Senhor, irmãs. Sejam bem-vindas, minha irmã Elaine, irmã Rosana, aleluia, Deus abençoe. Que o Senhor esteja com cada uma de vocês nessa manhã. Que o Espírito Santo venha falar conosco. Irmã Débora, que o Senhor te guarde, te proteja, minha irmã. O Pai do Senhor, minha irmã Néia, Deus te abençoe, querida. Para por mim que hoje não amanheci muito bem não, passando mal, mas o Senhor está aqui conosco, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Ele está aqui conosco e nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. E Ele está aqui para transformar histórias, sim. E nós o adoraremos, em todo tempo o adoraremos, porque Ele é o nosso Deus, aleluia. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Ele é Deus de milagres, com certeza Ele é Deus de milagres. Ele nos faz as promessas, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele não é filho do homem para que se arrependa, que Ele não mente, aquilo que Ele fala, Ele promete. Aleluia. Se Ele nos leva num deserto, Ele entra conosco. Ele não nos coloca num deserto à toa para a gente sair perdendo. Ele quer falar conosco lá. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, minha irmã Elaine. Deus te abençoe nessa manhã também. Aleluia. Seja feita a sua vontade, Senhor. Vou guardar mais um pouquinho. As amadas irmãs estarem entrando, para a gente estar começando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja feita a sua vontade, Senhor, sobre nós nessa manhã. Fala conosco, Senhor, conforme o Senhor desejar. Tu tens um propósito, Senhor, para todas as coisas. Aleluia. Amém, minha líder. Deus te abençoe também. Que o Senhor esteja te revestindo nessa manhã. Que o Senhor esteja te capacitando. As lutas vêm, mas elas caem, né? Os gigantes se levantam, mas eles caem. Aleluia. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Não. O Senhor nos dá a nossa arma maior que é a palavra dEle. E nós vencemos na força do Espírito Santo.
não é na força do nosso braço, né? Nós estamos aqui, aleluia, para fazer conforme o Senhor deseja. Se nos chama porque Ele tem um propósito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos estar orando para a gente estar lendo a palavra do Senhor. Amém? Pai de amor, de bondade, misericórdia, rendo graças ao Senhor. Tu és Deus de milagres, sim, Senhor. Tu tens um propósito em todas as coisas. Assim como tu faz, Senhor, com a lagarta, Senhor. Tu permite que ela passe pelo processo, Senhor Deus. Ela entra, Senhor Deus, no casulo. Permanece naquele casulo por um bom tempo, Senhor. E ali dentro tem dores. Ali dentro tem o processo do Senhor. Mas após o tempo do Senhor, ela sai, Senhor, como uma linda borboleta. E o Senhor tem esse tempo e o processo do Senhor nas nossas vidas. O Senhor nos leva, Senhor, para o deserto, porque o Senhor quer tratar conosco. Não é para nos matar. Não foi assim com Jesus, não foi assim com os outros servos do Senhor. Não foi assim. O Senhor permitiu que eles entrassem no deserto com um propósito de amadurecimento. E assim o Senhor tem feito com cada uma de nós aqui no grupo das guerreiras e tantas outras mulheres e homens também. O Senhor capacita cada um num chamado, para que lá no final, Senhor, aleluia, aleluia, quando sair, vai sair transformado, renovado, restaurado, para a glória do Teu nome. Assim nós te glorificamos, queremos te adorar assim. Tu és o Deus que caminha conosco, aleluia, amém, glória a Deus. Pai, sua irmã Priscila, Pai, sua irmã Verinha, Deus te abençoe, aleluia. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. No livro de Êxodo, capítulo 13, você tem o desejo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E aconteceu o quê? Quando o faraó deixou ir o povo, Deus os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aleluia! Ou seja, permissão do Senhor que se entre no deserto. Ninguém entra no deserto de propósito. O Senhor permite que você entre no deserto. Pode ser Luciana, que Deus te abençoe, minha concunhada, irmã Andréia Quintes, seja bem-vinda. Rose, a paz do Senhor, que bom você aqui, louvado seja Deus, aleluia. É o próprio Deus que nos faz que faz com que o seu povo passe pelo deserto. Isso acontece, ele tem um propósito. Ele não nos permite entrar no deserto para morrer, ele tem um propósito, para fazer uma limpeza por vários motivos ou circunstâncias. O Senhor levou o povo para o deserto, porque se nós formos ler a palavra, inclusive eu estava falando isso ontem com minha irmã, eu tenho um mapinha aqui na minha Bíblia que mostra que da terra onde eles estavam, no Egito, para onde o Senhor os queria levar, tinha uma linha reta, ou seja, o Senhor podia levar eles rapidamente eles poderiam chegar aonde Deus queria. Mas aprove ao Senhor permitir que eles dessem uma volta pelo Mar Vermelho, perto do Mar Vermelho ali, porque Deus queria tratar com eles. Na verdade, se vocês lerem ali o versículo
que nós lemos 17, o Senhor falou assim, que o Senhor os levou pelo caminho da terra, não deixou que eles passassem, né, pelo caminho da terra dos filisteus, porque que era mais perto, porque eles não estavam preparados. Eles eram um povo que estava há tantos anos presos, cativos, escravos na terra do Egito, e eles não estavam acostumados com guerra, eles não estavam acostumados, eles não tinham preparo para uma batalha. E lá havia os filisteus, homens acostumados a batalhas, homens acostumados a lutar sempre, a conquistar. E o povo de Israel vinha de uma escravidão. O que eles conheciam ali mais mesmo era amassar barro, pisar para fazer tijolos, né? E eles sendo oprimidos e, enfim, o faraó mandou que botasse mais e mais trabalhos para eles, porque eles ficaram com medo, porque o povo estava se multiplicando muito, e aprove o faraó falar, não, vamos mandar, bota trabalho, porque eles estão crescendo demais, vai que cresce muito, vem uma guerra e eles passem para o lado lá dos nossos inimigos e venham lutar contra nós, então vamos colocar trabalho nesse povo. E então eles não estavam acostumados à batalha, era um povo que era escravo. E o Senhor permitiu que eles passassem pelo deserto e fossem perto do Mar Vermelho, porque Deus os queria preparar. Deus queria colocar na mão deles ali as armas também necessárias que eles fossem precisar. Mas hoje, o Senhor nos permite até entrar no deserto, não para a gente morrer lá. O Senhor quer nos preparar, o Senhor quer nos capacitar. A nossa arma hoje é a palavra do Senhor. E nós temos que estar noite e dia nos revestindo com a armadura do Senhor em primeiro lugar, porque soldado sem armadura, ele morre fácil. Soldado precisa da armadura e precisa principalmente da espada, que é a palavra de Deus. Porque quando vier a luta forte, a luta mesmo, você não estando armado, vestido com uma boa armadura e também não tendo a armadura, a palavra como sua armadura também, você vai ser vencido fácil. Você vai ser vencido fácil. Então o Senhor também permite você entrar no deserto para também estar movendo a mão dele na sua vida e também para tirar um pouco ali da rebeldia do povo, né? Povo rebelde, povo que era murmurador, povo que estava acostumado, além de passar pela escravidão, tinha ali os alimentos que era conseguido com muito esforço, com o suor do seu trabalho, mas um povo que era obstinado, um povo que reclamava demais. Mas falando de deserto, vamos falar de um deserto. Deserto é um lugar seco, com pouca vegetação, com alguns animais, e não pode ser habitada por um ser humano. O clima é muito quente durante o dia e extremamente frio à noite. No deserto, tem muitos ventos, tempestade de areia, e é preciso estar preparado para se enfrentar tudo isso, senão a morte chega. Como eu falei, o Senhor levou eles lá, mas o Senhor também viu que eles não estavam preparados. Ia ser presa fácil daquele povo, aqueles gigantes, filisteus, ia ser presa fácil. Então, o Senhor olha para você, minha irmã, meu irmão, e te permite entrar no deserto. Talvez aonde você está hoje é o seu deserto. E talvez você olhe assim, tem um caminho fácil de você chegar do outro lado e vencer rapidamente. Mas nesse meio caminho, da onde você está, até onde Deus pretende te levar, tem gigantes que podem no meio do caminho te abater. Então o Senhor te prepara, o Senhor vem caminhando com você. Foi no deserto que Deus entregou a Moisés a maioria das orientações ao povo de Israel. Êxodo 19, de 3 a 7. Vocês olhem lá. No deserto, Deus orientou Moisés a fazer um censo do povo e a celebrarem a Páscoa. Isso era para os fazer lembrar da passagem da escravidão para a liberdade. Essa trajetória do povo de Israel foi o tempo todo debaixo do cuidado de Deus. Nunca, jamais, Deus vai permitir que você entre num deserto e vai te abandonar lá. Ele o tempo todo vai estar te guardando. Se a gente lembrar,
Eles entraram lá no deserto, mas o Senhor enviou a nuvem para protegê-los do sol quente, como nós lemos ali, um sol quente que vem sobre a pele deles, queimando eles, tirando a força deles, porque o sol demais, quando nós estamos num sol muito quente, a gente fica desgastado, dá uma aflição. Então o Senhor mandava a coluna, né, a nuvem para protegê-los do sol, e a coluna de fogo à noite para proteger todos dos animais que tinham no deserto, que tem no deserto. As bestas feras que vêm para atacar aqueles que estão caminhando no deserto, porque ali não é habitação das pessoas, né? Existem aqueles homens que caminham no deserto, que montam as barracas e tal, mas eles são homens acostumados a enfrentar as feras ali também. Então o Senhor mandava a coluna de fogo à noite para os proteger e esquentá-los, porque é muito frio no deserto. Deserto de tanto frio mata também à noite, e durante o dia o sol demais que mata também. Ah, Deus, aleluia. E o Senhor protegeu a todos o tempo todo. Ele protegeu, Ele alimentou, Ele guiou, cuidou de tudo nos mínimos detalhes. Não pense em você, meu irmão, minha irmã, que porque você está no deserto você vai ter sede, vai ter fome, outras coisas vão acontecer e vai ficar assim mesmo. Se Deus permitiu você entrar ali, porque é Ele que te permite entrar. Não pense que você vai ser largado lá. Uma coisa que eu anotei aqui: Deus nos leva ao deserto para nos provar, para ver a nossa atitude para com Ele. Ele permitiu você entrar para ver como que está o seu coração na presença dEle. No deserto o Senhor fala conosco. Ele prova quem o ama. Prova a nossa fé, mesmo tendo lá serpentes, escorpiões tentando nos destruir. Mesmo tendo as bestas feras para nos destruir. É Deus quem nos leva ou permite sermos levados para lá, pois nada sai do seu controle ou da sua soberana vontade. Ele permite o deserto para nos trazer de volta para si. É comum, no meio da correria do dia a dia, né? No meio das tarefas que nós temos no dia a dia, não termos tempo para buscar o Senhor. Às vezes você tem o seu trabalho, você levanta cedo demais, você mal tem tempo para ler a palavra de Deus. Às vezes dobra o joelho e fala: bom dia, Senhor, e sai correndo. Mas aquele tempo de preparo, o tempo do seu coração está sendo moldado pelo Senhor, não tem mais. Talvez é algo que fazia antigamente no passado, hoje já, devido às circunstâncias, você não tem mais tempo. E o Senhor vai e coloca: opa, eu preciso falar com a minha filha. Eu preciso trazer a minha filha de volta para mim. Eu preciso, porque ela é preciosa e eu tenho algo na vida dela, mas ela não está tendo tempo mais para me ouvir. Ela não está tendo tempo mais para me ouvir. O trabalho está consumindo ela demais. Outras coisas estão consumindo ela demais e ela não está tendo tempo para me ouvir. Oh, Deus. Como eu falei, é comum no meio da correria do dia a dia e das tarefas não termos tempo para Deus. Nos ocupamos com tantas coisas e acabamos por deixar o tempo de estar com Deus de lado. Então, Ele nos deixa passar pelo deserto para nos trazer de volta à sua presença. Deus faz isso. Não porque Ele é mau, não, Ele é um pai bom. Ele é um bom pai. E como pai, Ele corrige. Ele te traz de volta, amada. Ele te traz de volta porque Ele quer ouvir você. Ele quer que você o busque. E Ele quer que você também ouça o que Ele tem para falar com você. Ele deixa a gente passar pelo deserto para trazer a gente de volta à sua presença. Ele quer que venhamos a nos aquietar diante dEle, pois muitas das vezes as muitas vozes não deixam a gente ouvir. Muitas vozes, irmãs. Por isso que há necessidade de muitas vezes você, Pai do Senhor, pastora Sônia, quando Deus te acorda de madrugada, você fica assim: por que eu acordei? Eu estou assim angustiada, não consigo dormir. É nesse momento que o Senhor te chama, porque Ele quer falar contigo. É pela madrugada que o Senhor te traz, porque Ele quer que você ouça a voz dEle. Aleluia.
Ele tem muito para falar contigo. Porque Ele sabe que durante o dia, durante as muitas vozes, os muitos barulhos, não vão te deixar ouvir o que Ele está falando. Aí você fala assim, eu quero tanto ouvir Deus falar, mas eu não consigo. Por que Deus não fala comigo? Por que Deus fala com fulana, com cicrana, mas não fala comigo? As muitas vozes estão tirando a sua atenção da voz do Espírito Santo, porque o Senhor não vai chegar perto de você com muitos barulhos. O Senhor, Ele fala mansamente. Então, pela madrugada, Ele permite, porque não tem muito barulho, é silêncio. Você pode até colocar um louvor suave, né, tocando, mas aí, aquele barulho ele não vai te atrapalhar. Você vai entrar na presença do Senhor e você vai ouvir o que Ele tem para falar, orientações que Ele tem para passar para você vencer o dia. Você não sabe o que vai acontecer, então o Senhor está ali, te esperando. A palavra do Senhor diz que após Adão pecar, ele perdeu aquele momento de comunhão com Deus. Porque o Senhor vinha todos os dias à tarde para falar com Adão. E quando isso aconteceu dele pecar, ele fugiu da presença do Senhor. E aí o Senhor não perdeu o momento de vir encontrar com Adão. Não. Por mais que Adão se afastou do Senhor, o Senhor continuou vindo encontrar com Adão. E numa hora certa, marcada de todos os dias, veio o Senhor e falou: Adão, onde você está? Adão, eu estou aqui para o nosso encontro. Cadê você? Então, muitas das vezes o Senhor vai continuar vindo se encontrar com você no horário marcado. E você acaba fugindo por alguma coisa que aconteceu, ou simplesmente as muitas vozes têm te afastado da presença do Senhor. Então o Senhor está falando: vem, eu vim para te encontrar, eu vim para te ouvir. E eu vim também para você me ouvir, porque eu tenho coisas para falar com você. Ele quer que venhamos a nos aquietar. Ele quer que a gente venha ouvi-lo. E Ele nos traz a sua presença, levando a gente para o deserto. Para que a gente venha compreender a sua vontade. Para que a gente venha estar atento ao seu falar. Muitas das vezes acabamos seguindo outros caminhos, entramos em outras portas como um caminho largo. Às vezes, devido a alguma coisa que se passa, a gente acaba fugindo da presença do Senhor. E aí acaba entrando em outra porta como um caminho largo. Deserto é lugar de posicionamento, é lugar de tentações e vitórias, é lugar de conflito, de derrotas, peregrinação, é lugar onde descobrimos quem realmente somos. É lugar de confronto e amadurecimento. Deserto é lugar onde existe água e sombra. Se vocês forem olhar lá no último versículo do capítulo 15, versículo 27, está dizendo, deixa eu ver aqui, está dizendo assim: então vieram a Elim e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Irmãs, o Senhor vai te levar para o deserto, mas não pense que tu vai morrer de sede lá, não. Deus só não quer você murmurando. Mas lá existe água, lá existe sombra. Oh, Deus. O deserto nos leva a fazer escolhas. Você prefere murmurar e morrer ou passar pelo processo e crescer? Se queremos ter liberdade e vida, ou se queremos sentir saudade do Egito e continuar a ser escravo? Lá no capítulo 16, versículo 3, está dizendo que eles reclamaram, e está dizendo assim: e os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Murmuração. O Senhor fala lá na palavra dele, no livro de Mateus, capítulo 6, né? Versículo 33, se não me engano: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Quando você entra para o deserto, é para buscar o reino de Deus e a sua justiça.
O Senhor não vai te deixar morrer de fome lá não. Está falando que Ele vai deixar, as demais coisas Ele vai acrescentar. Mas buscar sem murmurar, sem falar demais. Não abre a boca para ficar reclamando, não. Ah, tá doendo? Tá doendo sim. Existe um momento do processo, como eu fiz na oração inicial, a borboleta, não, a lagarta entra no casulo e ali ela passa pelo processo e dói, certamente dói. Ela tá deixando de ser aquela velha lagarta para ser lá na frente uma borboleta, mas tem o processo no meio do caminho. Dói sim. E o Senhor sabe, Ele sabe disso, mas Ele não vai te abandonar ali. Não vai faltar o pão, não vai faltar o alimento, mas não vai faltar a água para saciar a sua sede. Mas não reclama. Não reclama porque tu pode morrer e você não vai chegar lá do outro lado na terra prometida. Por reclamar demais, a maioria do povo morreu. Morreu. Quem reclama demais morre. Morre fisicamente, morre espiritualmente também. Porque em tempo que você poderia estar adorando ao Senhor, buscando o reino de Deus e a sua justiça, você está murmurando. Deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus preparar o que Ele quer fazer. Ele tem algo melhor para te levar, Ele está permitindo esse tempo de deserto para te amoldar. É posicionamento, acabei de falar, é posicionamento. Tem tentações, mas também tem vitórias. Com certeza, é lugar de amadurecimento. A lagarta, para chegar à borboleta, ela passa pelo processo de amadurecimento. Precisa amadurecer o seu coração, o seu sentimento, as coisas que estão dentro de você. Realmente, quem é você? É isso que o Senhor está falando. Quem é você? A velha lagarta que vivia ali se arrastando, mas Ele não quer que você se arraste, Ele quer te levar para além. Ele quer que você voe alto. Voe alto. Aleluia. O deserto nos leva a fazer as escolhas que eu acabei de falar. Murmurar e morrer ou passar pelo processo e crescer. Se queremos ter liberdade e vida ou se queremos sentir saudade do Egito e continuar a ser escravo. Capítulo 16, 3. Só é preciso lembrar que quando você murmura, o Senhor ouve. Pois é contra ele que você faz isso. Lá no versículo 18 do capítulo 16, está dizendo que o Senhor ouviu. O Senhor ouviu as murmurações, o Senhor ouviu o que eles estavam falando. Não pensa você que pelo fato de você estar passando isso tudo, você estar reclamando demais, o Senhor não vai ouvir. Lá no versículo 8 diz assim: disse mais Moisés, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? Não pense vocês que você vai estar murmurando ou reclamando da irmã Denise. Não pense que você vai estar reclamando da irmã Rejane. Não pense que você vai estar reclamando disso ou daquilo outro. As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Ah, eu estou passando aqui, eu estou dentro desse grupo das guerreiras de oração, mas estou passando esse processo. Ah, mas essa irmã, peraí, você está murmurando contra o Senhor. Não murmure contra a sua liderança, porque você pode ficar cheio de lepra. Não murmure contra a sua liderança. Se você está dentro do deserto, Deus está tratando com você. Talvez até para você aprender a parar de murmurar. Deus quer que você cresça. Mas Ele não quer que você volte, olhe para trás, como a mulher de Ló olhou e virou estátua de sal. Deus quer que você cresça o processo. Existe esse processo. Deserto é o lugar onde Deus fala conosco. É onde Ele se revela. É um lugar de escutar. Ele escuta a gente, mas também nós temos que escutar Ele. Lá em Números 1:1, você olha aqui, se você olhar em cada capítulo, tem a frase. Todos os capítulos, se você prestar atenção, tem a frase assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo. E falou o Senhor a Moisés dizendo. É lugar da gente escutar o que o Senhor quer falar. Desde o início o Senhor foi falando com Moisés. Moisés faz assim, Moisés faz assim, Moisés e Arão fazem assim. O tempo todo, Senhor. Então, quando temos nossos ouvidos sensíveis ao Espírito Santo, e falou o Senhor a Elinéia, dizendo, e falou o Senhor a Priscila, e falou o Senhor a Denise Viana, a Denise Aparício,
Sim. Falou o Senhor a Eliane, a Regina, a Andréia Quintes. O Senhor está falando. E falou o Senhor a Sônia Regina. Faz assim, assim na sua igreja. Tem gente murmurando demais lá. Faz assim, sim, assim. O Senhor vai te dar instrução. Só não reclama. Só não reclama. Aleluia. Aleluia. Deserto também é resposta de oração. Está dizendo lá no capítulo 2 que por eles estarem passando muita aflição, eles levantaram um clamor e pediram socorro ao Senhor. Porque eles já não aguentavam mais passar pela opressão, estarem sendo ali escravos, sendo amargurados, coração triste. Então, no momento, eles clamaram, levantaram a voz ao Senhor e pediram socorro ao Senhor. E lá na palavra diz que o Senhor ouviu a oração e o clamor do povo de Israel. O Senhor vai te ouvir. Não pense que Deus não está te ouvindo, Ele está ouvindo sim. Você está pedindo socorro porque algo está acontecendo, Ele vai te ouvir. Mas está dizendo aqui, ó, e Ele respondeu e envia o socorro. Ele enviou. Ele ouviu, aí Moisés foi preparado e o Senhor enviou Moisés. Passaram por aquele processo todo. Não pense vocês, porque depois que chegar o socorro, não, vai acontecer tudo bem, eu vou sair daqui, vai acontecer. Não, vai enviar o socorro sim, mas vocês vão ser provados. Vocês vão ser provados. O Senhor enviou Moisés. Moisés foi lá falar com o faraó, né? Houve as pragas, todo aquele acontecimento. Mas o Senhor não permitiu que eles chegassem do outro lado rapidinho. Houve o processo de passar pelo deserto. Eles precisavam esquecer as coisas que tinham aprendido lá no Egito. Eles precisavam ser transformados pela mão poderosa do Senhor. O deserto nos leva a depender de Deus. Deuteronômio 8, de 2 a 4, fala isso, de dependência também. Ele nos ensina o que é essencial. Mateus 3, versículo 3 a 5, está falando de João Batista. João Batista foi um homem que foi levado para o deserto. Mas lá no deserto não tinha shopping. Lá no deserto ele não tinha carro, ele não tinha roupa bonita. Ele tinha o essencial. Ele comia gafanhotos, né, com mel silvestre. Ele tinha uma roupa feita de peles. Ele não precisava de mais nada. Eu preciso, para eu ir falar da palavra de Deus, eu preciso ter isso, ter aquilo outro. Não, ele precisava do essencial, que era a comunhão com Deus. O deserto te ensina, e você precisa realmente querer aprender a ter comunhão. João Batista foi um homem levado pelo Senhor, ele vivia lá, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Deserto também faz com que a gente venha estar buscando e ensinando aqueles que depois, né, vem o preparo para você ensinar aqueles a qual o Senhor vai trazer até você. E é tempo de você também estar se deixando ser moldado para chegar lá e falar: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Não precisa de muita coisa não, só o essencial é a comunhão com o Senhor. O deserto nos dá uma nova visão de quem nós somos e do nosso chamado. E com isso não precisamos nos esconder ao sermos ameaçados. Lembra de Elias? Elias passou por aquele momento, né, tremendo na presença do Senhor. Ali desceu fogo do céu, lambeu ali o holocausto, a água e tal. Só que depois que aconteceu, por causa da ameaça de uma mulher, Jezabel, que ficou furiosa, que todos os profetas de Baal morreram, né? Ele correu para o deserto e se escondeu. Mas não foi Deus que levou ele para o deserto. Ele foi por livre e espontânea vontade. Ele entrou no deserto para se esconder. Mesmo sendo ameaçado, está escrito aqui: somos restaurados, pois lá no deserto nos encontramos a sós com Deus e ouvimos melhor a sua voz, que nos consola e cura. Ele cura o quê? O nosso emocional e espiritual. Lembra o que aconteceu? Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Para que você está escondido aqui dentro dessa caverna, Elias? Volta! Sai daí! Não precisa se esconder. Existe muitos lá como você, Elias. Tenho preparado muitos também, que também estão passando pela luta, mas não estão se escondendo.
Presta atenção no que o Senhor está falando. Só porque você está sendo ameaçado, confrontado, afrontado por alguma situação, tu vai se esconder dentro de uma caverna? Como que o Senhor vai falar contigo se você está se escondendo? Presta atenção no que o Senhor está falando. Não há necessidade de você fugir. Enfrenta o gigante como Davi fez. O gigante veio afrontando o povo de Israel e o exército de Israel estava ali amedrontado com um bichinho acuado. E aquele gigante vinha todos os dias afrontar o povo de Israel, o exército. E aí vem Davi, aquele pequeno menino que foi preparado a sós, né? Ele cuidava das ovelhas, mas ali ele enfrentou um urso, leão. E Deus preparando Davi o tempo todo. E aí aprove a Deus, né, permitir que o pai de Davi falasse, vai lá visitar seus irmãos, leva isso e aquilo para ele. Chegou lá, quando ele viu aquele gigante, o gigante afrontando. O gigante tem te afrontado, minha irmã? Tu vai fugir? Vai esconder no deserto? Olha o que o Senhor está falando. Aí vem Davi e fala, quem ele pensa que ele é? Afrontando o exército do Deus vivo. Quem que tu pensa que é? Eu não vou fugir. Você olha para mim e me vê pequenininha. Você é grande, mas maior que você tem o meu Deus. O Senhor está falando para ti, nessa manhã, que maior do que esse gigante é Ele, o grande eu sou. Eu caminho contigo, eu não te abandono. Eu coloco nas tuas mãos 5 pedrinhas para tu ir lá e derrotar esse gigante que tem te afrontado. Mas você vai fugir como Elias fugiu? Tu vai entrar numa caverna e pedir a morte? Ah, eu quero morrer porque estão me afrontando, eu não estou conseguindo vencer essa luta. Maior do que essa luta é o seu Deus que luta com você. Ele guerreia as suas guerras contigo. Ele falou assim, não te deixarei e não te desampararei, estou contigo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus falou isso. Aleluia. Na verdade, o deserto, minhas irmãs e meus irmãos, creio que deve ter algum irmão assistindo, é a verdadeira casa do oleiro. Lembra do que o Senhor falou com Jeremias? Desce a casa do oleiro que eu vou lá, vou falar contigo. Como eu disse, deserto é lugar de escutar também. Deserto é o lugar onde o Senhor fala. Então desce a casa do oleiro, Jeremias. Desce a casa do oleiro que eu quero falar contigo. Aleluia. Na verdade, é lá que Deus molda os seus vasos. É onde Ele tira a soberba. É onde Ele tira a avareza. É onde Ele tira outras coisas. É onde Ele te limpa. Tem sujeira nesse barro aí, então Ele vai amassar, vai jogar água, vai purificar esse barro aí, para deixar ele de acordo com da forma como Ele quer. É onde o povo é levado para se santificar. É onde Satanás também, ele entra lá, né? Porque ele sabe que quando Deus leva os seus servos para a casa do oleiro, é porque Ele vai fazer mudança. Aleluia. Aí então Satanás tenta fazer a pessoa achar que lá no deserto é um lugar assim, vai para lá não. Não dá ouvido que o seu Deus está falando, não. Tem dores, você vai doer. Se você ficava aqui. E aí, você dando ouvidos ao que Ele está falando, você não vai ter intimidade com Deus. Ele vai te tentar afastar de lá. Senhor, tem misericórdia de nós. Só que esse lugar de dores é necessário, sim. Tá, o Senhor me levou para o deserto, tá doendo pra caramba, mas é necessário. Porque se dentro da casa do oleiro o barro não for molhado, não for amassado, como é que você vai ser um vaso de honra na mão do Senhor? Deus não vai usar um vaso cheio de sujeiras. Não, Ele tira a sujeira. A água purificadora vem para limpar. Cada vez que Ele amassa o barro, Ele vai jogando a aguinha, aquele barro vai amassando, vai tirando, vai limpando. Aleluia. Aleluia. É lugar de dores, sim, porque é necessário. Pois é lá que somos moldados, que somos dependentes, que buscamos santidade. Lá no livro de Hebreus 12, fala assim, que sem santidade ninguém verá a Deus. É lugar de buscar santidade e crescimento. É um lugar de processo, é lugar de propósito de Deus para a mudança de nossas vidas. Romanos 8, versículo 28.
o Senhor te leva porque Ele quer mudança. Ele não quer que você continue sendo aquela mesma que saiu, que vivia lá no Egito, quando Ele te encontrou. O Senhor nos olha para nós, o Senhor nos vê, e o Senhor nos encontra, o Senhor nos tira do Egito. Ele está permitindo você passar esse tempo no deserto, porque aparentemente parece que nunca mais você entrou no deserto, nunca mais você vai sair de lá. Mas é necessário, porque Ele está querendo te moldar, porque Ele tem um processo para fazer na sua vida, porque Ele quer te levar para voar alto, para lugares longe. Ele tem e Ele quer fazer. E aí os gigantes se levantarão, as serpentes de escorpiões vão vir para tentar te destruir, mas o Senhor está falando para você assim: permanece na minha presença, sem murmurar. Aguenta, está doendo, o sol está demais, o frio está demais, mas eu estou contigo, eu te alimento todos os dias. No deserto, vencemos a tentação através da palavra. Lembra de Jesus? Como é que foi? Pelo Espírito, Jesus foi levado ao deserto. Pelo Espírito, o Senhor permitiu lá. Jesus é Deus, sim, mas ele foi levado para o deserto como homem, para ser experimentado lá, para vencer lá a sua carne. Lucas 4, do versículo 1 ao 12, fala que o Senhor venceu Satanás pela palavra. Está vendo por que você precisa? Por que Deus não permite que você, ao entrar no deserto, vá logo direto para vencer? Por que Ele não deixou que o povo chegasse logo na terra onde o Senhor queria levar? Porque além de ter filisteus, pessoas que eram preparadas para a guerra, eles não estavam acostumados com guerra. Então o Senhor te dá a palavra, o Senhor te veste com a armadura, porque você, quando saiu do Egito, você não estava acostumado. Você vivia aquela vidinha normal, estava sendo escravo, sim, mas você não lutava. Você não tinha guerra desse jeito, como você está tendo agora. Mas também não é para você olhar para trás. Depois que eu passei a ser cristã, agora a minha vida está assim, está assado. Eu quero voltar. Eu estou sentindo falta de comer as carnes. Estou sentindo falta de comer as cebolas. Estou sentindo falta de me fartar dos pães do Egito. Mas você era escravo. Você não tinha liberdade. O Egito comandava a sua vida. Na presença do Senhor, há liberdade. Nem tudo que você faz convém. Porque a palavra do Senhor diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas às vezes é caminho de morte. Nem tudo. Há liberdade, mas cuidado com a sua liberdade. Porque você é rodeado por uma grande nuvem de testemunha e eles estão te vendo. Eles estão te vendo. Então você tem que tomar cuidado. Então o deserto é para te moldar. É para fazer você caminhar mais devagar, aprendendo na palavra. Na palavra, e você vai vencer Satanás na palavra. No deserto somos confrontados a fazermos escolhas. Lá não conseguimos nos esconder e precisamos admitir nossa fraqueza e levá-la ao Senhor para encontrarmos força para vencer. Jesus venceu. Jesus venceu quando Satanás vinha para afrontar ele com a palavra também. Não pense você que o seu inimigo vai vir te afrontar assim. Não, ele vai vir te afrontar dentro daquilo que você conhece. Lembra de Daniel? Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. E os inimigos dele falaram: peraí, a gente não está conseguindo vencer Daniel em outras coisas. Vamos procurar, né, naquilo que ele acredita. Vamos ver ali o que tem. E vamos vencer ele, vamos ali tentar vencer ele. Então eles viram que Daniel orava em 3 tempos, né? De manhã, de tarde, de noite, estava ali Daniel orando. 3 vezes ele orava, 3 vezes. Então é assim que nós vamos vencer Daniel. E foi lá, e enganou ali o rei, né? Enganou, esse Daniel aí, ele não está te ouvindo. O Senhor não falou que acontecesse, que era para dobrar o joelho só na sua presença e tal? Daniel não está fazendo isso não. Então, Daniel foi jogado na cova dos leões, naquilo que ele acreditava, ele buscava o Senhor. É naquilo que você acredita que o inimigo vai vir te tentar, tá? É aonde você busca o Senhor que o inimigo vai vir te tentar, para te paralisar e te vencer. Satanás foi tentar vencer Jesus com a palavra. Aleluia, Jesus, que ele venceu. Sim, minha irmã Néia.
Ele venceu e Ele fala para nós que nós vamos vencer. Aleluia. Quando encontramos essa força, né? Nós precisamos admitir nossa fraqueza e levá-la ao Senhor para encontrarmos força para vencer. Quando encontramos essa força, saímos do deserto muito mais preparadas para enfrentar o que vem pela frente. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, precisou ser levado para o deserto para vencer como homem. Aleluia, e Ele venceu. Ele venceu. E Ele fala para nós: me busca que você vai vencer. Permaneça na minha presença que você vai vencer. Irmãs, a falta de confiança e um coração endurecido faz desejar voltar para o Egito, para a terra de escravidão e dor. Quando você não busca o Senhor, se fortalecer na presença do Senhor. Quando você tem um coração endurecido, o Senhor está tentando te moldar, como eu falei, que é uma escola também, que é casa do oleiro, né? Aí seu coração está muito endurecido, mas você está com saudade. O Senhor está falando para você, para deixar ser moldado por Ele. O deserto é a escola do Senhor para os seus filhos. O deserto é a escola do Senhor para os seus filhos. E você, como um aluno, está aprendendo direitinho? Porque o Senhor, o Espírito Santo, Ele é o professor. Aleluia. Ele é o professor. E você está se deixando ser ensinado? Aleluia. Uma coisa que já estamos quase terminando. Uma coisa que eu quero falar para as irmãs, para vocês pensarem. Tem 2 meios pelo qual você entra no deserto. Primeiro, sendo levado pelo Senhor para ser moldado e provado. Segundo, você ir sozinho para lá, sem a permissão do Senhor, e tentar se esconder por causa do medo, e tentar morrer lá, e enterrar o chamado que Deus tem para você. Pensa nisso. Você está indo para o deserto, se deixando ser levado pelo deserto, pela mão poderosa do Senhor, sabendo que você vai ser moldada, provada e aprovada. Se não estiver murmurando, você vai ser aprovado, porque se murmurar demais, vai morrer no deserto. Ou você está entrando sozinho, como Elias fez. Aí lá você está chamando a morte para si, não estou aguentando. Pensa nisso que o Senhor está te falando. Pensa no que o Senhor está te falando. Vem para a presença do Senhor. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele te levar. Deixa Ele tratar com você. Porque lá no final você vai alcançar a terra prometida à medida que você anda com o Senhor. Ele te leva no colo quando há necessidade. Ele te pega no colo. O Senhor é um bom pai. Corrige os filhos, sim, mas Ele é um bom pai e caminha conosco. Que o Espírito Santo de Deus fale com vocês, minhas amadas irmãs. Que o Senhor te ensine vocês, que o Senhor molde vocês segundo a vontade dEle, mas não murmure se estiver doendo demais. Vença todos os gigantes na força do Senhor e não na força do seu braço. Não murmure, não reclame, se deixe na presença do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a todas, que vocês venham meditar mais nessa palavra e o Espírito Santo de Deus guie vocês. Se doer, se deixe nas mãos do oleiro. Ele está limpando porque Ele tem um processo, né? Ele quer levar vocês para voar para lugares altos. Então precisa passar por esse processo, né? Até chegar lá na frente. A lagarta, ela não reclama não. Ela se deixa dentro do casulo ali, mas lá na frente ela voa. E sai uma linda borboleta. Uma linda borboleta. E é assim que o Senhor quer fazer comigo e com você. Sem reclamar. Sem deixar que outras pessoas, outras coisas atrapalhem vocês de ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe cada uma das irmãs. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui concluímos, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, Espírito Santo. Agradeço pela vida de todas as irmãs que aqui estão comigo, Senhor. Agradeço pelo Espírito Santo estar falando comigo, para me deixar nas Suas mãos. Se eu entro num deserto e se está doendo, Senhor, o Senhor sabe, Senhor, por que eu preciso passar por esse processo. Por que eu preciso passar por esse tempo na Sua presença, Senhor? Te buscando, aleluia.
Tu estás aqui conosco, aleluia. O Senhor vence conosco. O Senhor nos ajuda a vencer. Aleluia. Toma nas tuas mãos as minhas irmãs. E seja feita a sua vontade na vida de cada uma. Ajude, Senhor, a vencer esse deserto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mas com o Senhor junto. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Estás aqui mudando o destino, Senhor. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Opera milagres na vida das minhas irmãs, Senhor. Opera um milagre que elas estão esperando, Senhor. Que haja transformação de vida. Que haja renovo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Me transforma assim, Senhor. Oh, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus abençoe as irmãs.